falar com vocês sobre um filósofo que eu particularmente gosto demais. Eu fiz o curso de filosofia pela Universidade Estadual do Ceará depois que eu li a obra desse grande filósofo, né, dessa grande pessoa do pensamento universal, do pensamento humano, assim, tá? E muito humano, diga-se de passagem, né? E assim, eu estava me preparando para fazer o vestibular para História, né? E aí quando eu li a obra desse cara, né? Eu li a obra Para Além do Bem e do Mal, né? Cara, aquilo ali me abriu um horizonte literalmente. E aquilo ali me fez com que eu pensasse assim, poxa, cara, é isso que eu quero fazer. Isso daqui eu posso levar isso daqui, porque isso é o próprio movimento da essência humana, no questionar, no burlar, sabe, em fundamentar e procurar desconstruir a fundamentação também, diga-se de passagem, né? Então, assim, Friedrich Nietzsche, tá? Esse garotão lindão aqui de bigodão, né? Cara, esse filósofo aqui me fez, assim, abrir a mente para muitas coisas, certo? Então, infelizmente, eu não tive a sorte de ter filosofia no ensino médio, né? Mas a filosofia mesmo, assim, no que se diz respeito à sensibilidade do filósofo frente ao mundo, frente às angústias direcionadas aos valores construídos, né? Cultural, socialmente falando, a filosofia que analisa o mundo e tenta procurar uma argumentação por uma sensibilidade filosófica, sabe? Cara, foi com esse garotão aqui, certo? Foi com esse indivíduo aqui, tá? Então, assim, gente, o Nietzsche, ele é um filósofo que ele nasceu na Alemanha em 1844, ele vai falecer em 1900, né? E como ele vai dizer, tem algumas pessoas que nascem póstumamente, né? Então, Nietzsche não é diferente, assim, a obra dele vai ser muito lida e ele vai ser muito respeitado, desrespeitado também muito depois da sua morte, né? Nietzsche, ele é acusado erroneamente, preconceituosamente por apoiar o nazismo, e isso é uma mentira, ok? Porque quem apoiou o nazismo foi a irmã dele, que fez um compilado das obras nietzschianas para defender o super-homem, né, nazista e tal, enfim, né, um conceito nietzschiano que já existia de super-homem, mas que não era o ideal alemão, né, de Hitler, né, enfim. Mas erroneamente, preconceituosamente, as pessoas associam o Nietzsche ao nazismo. Sendo que o Nietzsche, uma obra dele maravilhosa que eu li e reli, chamada Genealogia da Moral, faz uma crítica pesada ao arianismo, né, quando ele diz que o grande mal da Europa é a besta loira, né, ou seja, a raça ariana, né. Então, isso cava, sabe, uma cove em terra esse preconceito de dizer que Nietzsche era nazista e pronto, deixa enterrado lá, certo? E outra coisa também que mostra que Nietzsche não tinha associação com o nazismo foi o rompimento dele com Wagner, né? A grande prova que Nietzsche não faz parte, não compactua, vamos dizer assim, com essas ideias totalitárias é justamente a sua atitude, ou seja, muito importante dizer que para Nietzsche, o filósofo, ele tem que seguir aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, né? Eu não posso me considerar filósofo ou um pensador se eu dou ideias e não vivencio as ideias que eu vendo para você, que eu dou para você, tá ok? Então, assim, Nietzsche, ele é maravilhoso por causa dessa crítica radical e impiedosa, assim, que ele faz à tradição filosófica, né? E aos valores fundamentais da civilização ocidental, né? Então, assim, o Nietzsche, ele meio que pega os valores, o que é certo e errado, e ele torce, né? Mas não é um torcer ressentido, não é um que, por sinal, é um conceito dele, a questão do ressentimento, não é um torcer meramente por torcer, certo? Mas ele faz essa crítica à filosofia ocidental e aos valores fundamentais da sociedade ocidental, porque são valores construídos com interesses muito claros, certo? Da formação desses valores, né? A questão da filosofia, a crítica que ele faz à filosofia ocidental, né? Ele pega no pé de Sócrates, ele acusa Sócrates de ter sido o grande culpado pelo amputar, vamos dizer assim, né? daquela essência quase que artística
quase que sensitiva, vamos dizer assim, dos filósofos, que os pré-socráticos tinham muito, né? Que ele, por sinal, vai defender muito a questão dos pré-socráticos, de ter essa sensibilidade criadora, né? de conceitos, de pensamentos, de verdades, né? Puramente pela própria sensibilidade, não por uma imposição da razão. Então, assim, o Nietzsche, gente, ele faz essa crítica a Sócrates. Ele diz que Sócrates é o grande culpado de ter racionalizado demais a filosofia e ter tirado essa potência. Por isso, gente, que o Nietzsche ele vai fazer uma crítica apontando dois princípios dimensionais da cultura ocidental, né, e que vão ser quebrados, né, essa relação entre os dois vai ser quebrada e vai se dar mais valor a uma dessas dimensões e a outra dimensão vai ser deixada de lado. Nós vamos encontrar esses dois conceitos, que é o apolíneo e o dionisíaco, nesta obra aqui maravilhosa do Nietzsche, ok? Né, o nascimento da tragédia, ou helenismo e pessimismo, né? Então, assim, gente, uma coisa que nós encontramos lá é a questão de você ter um conceito apolíneo, que deriva do deus Apolo, que nós temos a razão, né, a clareza e a ordem, né, que o apolíneo vai representar, e nós temos o dionisíaco, que particularmente vai ser aquilo que o Nietzsche vai achar e vai dizer que, poxa, isso é a potencialidade da observação sensorial, vamos dizer assim, né? Do filósofo frente ao mundo, frente às angústias, frente às problemáticas, né? Que é o dionisíaco, né? Que vai derivar do deus Dionísio, né? Em que ele vai dizer o quê? Que o dionisíaco é o quê, né? É a aventura, é a música, é a fantasia, é a desordem, né? Então perceba, o dionisíaco é aquilo que essencialmente o homem é. O homem, por mais que tente buscar racionalidade, o homem é essa dificuldade, essa diversidade. Ele não consegue se encaixar num padrão, numa situação padronizada, que aí é onde o Nietzsche entra com outra obra dele, que se chama, né, Genealogia da Moral, que ele vai fazer essa crítica, né? Ele vai fazer essa crítica o quê? Aos valores morais. Ele propõe que a gente olhe os valores morais e comece a analisar que situação, como esses valores morais foram construídos por uma classe, por um grupo, enfim, que ele vai chamar de fracos, que vão se juntar para vencer os fortes, e os fortes sendo essas pessoas que sensivelmente, né, que quase como um olhar artístico, né, olha o mundo e consegue construir esse mundo via essa sensibilidade, né? Então, assim, ele vai fazer essa crítica aos valores ocidentais de cunho principalmente judaico-cristãos, né? Que, segundo Nietzsche, segundo essa obra Genealogia da Moral, são friamente calculados, né? São bem arquitetados para a dominação, para a lavagem cerebral, para uma coisa que o Nietzsche vai dizer da mentalidade de rebanho, né? A formação de uma moral de rebanho. Então, assim, o Nietzsche, a conclusão desse livro aqui, que é muito interessante, gente, a conclusão desse livro é o quê? É que não tem bem e mal absoluto, cara. Não vai ter bem e mal absoluto, saca? Não vai ter isso. O que vai ter, o que vai ser constatado nessa obra é o quê? É que o bem, assim como o mal, ele é uma construção histórico-social, né? Em que vários valores, né, e objetivos estão ali por trás daqueles valores empregados por essas instituições, como a própria igreja, né? Então nós vamos encontrar isso aí em Nietzsche, certo? Então nós temos assim, as concepções morais, elas são elaboradas pelos homens, tá? A partir dos seus interesses, ou seja, são produtos históricos, culturais, né? Então a noção de bem, a noção de mal é uma construção onde vai colocar o homem, né, nessa gaiola, nesse pudor, né, onde esse homem ele tem que ser dessa forma, ele tem que seguir a isso. E é interessante quando a gente pega a ideia nietzschiana e traz para a nossa realidade, por exemplo, dos conceitos mais ou menos assim, galera. Pronto, você tem o exemplo de homem padrão, conservador, que luta pela causa da família, de Deus, da liberdade. Ok, você vê esse indivíduo arrotando, dizendo que
nossa, eu sou pela família, eu sou, mas esse cara, engraçado, interessante, tem um amante. Esse cara que sai gritando aos quatro cantos do universo, né, que valora a família, respeitar os filhos e tudo. É um cara que, além de espancar a mulher, além de espancar os filhos, trai a mulher, né, e deixa os filhos aí à mercê. Joga na responsabilidade de Deus a responsabilidade dele de educar os filhos e de respeitar a esposa. Deu para entender? A crítica do Nietzsche como da forma mais simplória à forma mais pesada. Como seria a forma mais pesada? Por exemplo, gente, essa crítica dos valores modernos, né, que o Nietzsche vai trazer, gente, vai ser justamente uma crítica em cima do que nós vamos ver aí na modernidade do século XX, né, as duas grandes guerras, né, as fábricas da morte, como foi o nazismo, como foi o comunismo, como foi o fascismo, enfim, o capitalismo. Todas essas facetas nada mais foram do que máquinas da opressão, do condicionamento e da morte. Foram máquinas, como vai dizer um filósofo chamado Camus, da burocracia da morte, né? Foi construída a burocracia, fábricas de morte. Então a racionalidade, esse ser que o Nietzsche vai criticar, que critica até Sócrates por causa disso, que é o iniciador disso, esse ser absoluto que busca a razão, vai ser justamente o culpado por todas as atrocidades morais, valorativas desta moral doente, débil, como ele vai dizer, né? Essa moral do fraco vai ser o responsável por todas as desgraças que vão acontecer no século XXI. Desculpa a empolgação, gente, mas é porque quando eu falo do Nietzsche é como se eu estivesse falando de um amigo, sabe? Porque o Nietzsche, eu fico até meio emocionado de falar, porque o Nietzsche, por muitas noites, quando eu estava morando sozinho em Fortaleza, só fazendo minha faculdade de filosofia, muitas vezes foi meu amigo. Enfim, né? Então eu fico muito emocionado de falar desse cara. Então, falou, galera, é nóis!